dia que as mulheres se uniram para eliminar da face da Terra um dos maiores filhos da mãe que já pisaram nesse planeta, e eu já adianto, o final desse caso criminal pode ser satisfatório para muitas pessoas. O Aku Yadev era líder de uma gangue que literalmente dominava e causava o terror em uma favela localizada na Índia. E o que acontece? Ele meio que forçava as pessoas a darem o dinheiro que elas tinham para ele. E caso elas não pagassem a dívida que elas tinham com ele, ou não dessem o dinheiro para ele roubava, torturava, até mesmo matava pessoas, ou então ele estuprava as mulheres da família. Não só ele, mas como os homens que faziam parte da gangue causavam o terror na vida dessas mulheres. Ele mesmo confessou ter abusado sexualmente de pelo menos 40 mulheres e ter participado de vários estupros coletivos. Uma das vítimas mais jovens dele, pra vocês terem uma noção, era uma menina de 13 anos de idade. Ele era uma pessoa muito temida que controlava não só essa comunidade, mas também os policiais. As pessoas tentavam fazer denúncia, mas não dava em nada, porque a própria polícia não queria investigar os casos porque eles estavam do lado dele. Até que um dia uma mulher chamada Usha decidiu denunciar os crimes que o Yadev fazia na comunidade pra polícia, e o Yadev decidiu ir atrás dessa mulher. Só que antes que ele chegasse na casa dela, ela fez uma barricada para que ele não conseguisse arrombar a porta. E o Yadev carregava com ele uma garrafa cheia de ácido que ele gritava falando que ia jogar no rosto dela. Foi então que ele tentou arrombar a porta de várias formas possíveis e ele não conseguiu. E no meio de tudo isso ele falava que ele ia matar ela. E a Yusha, gente, sendo a mulher forte que ela era, pegou um botijão de gás, abriu e falou que se ele não fosse embora, ela ia explodir. Ela mesma, ele e todas as pessoas que estavam ali da gangue. O Yadev no começo achou que aquilo era mentira, mas ele começou a sentir o cheiro do gás, e então ele decidiu ir embora. E com isso, as pessoas da comunidade perceberam que aquela mulher tinha sido forte e que se eles se unissem, eles iam conseguir se livrar desse cara. Várias mulheres carregando paus e pedras foram até a casa do Yadev e destruíram o local. Só que o Yadev conseguiu fugir com vida e, pasmem, ele se escondeu dentro de um tribunal porque, como eu disse, a polícia passava pano pra ele. Foi então que um grupo de 200 a 400 mulheres pegaram paus, pedras, facões, até mesmo pimenta em pó e marcharam juntas até esse tribunal. Chegando lá, o Yadev ainda teve coragem o suficiente de debochar de uma das vítimas que ele havia abusado sexualmente, falando que assim que ele saísse de lá, ele abusaria dela de novo. Quando ele falou essa frase, as mulheres começaram a jogar, gente, as pedras, tacar pau, e principalmente meteram várias facadas nele. E elas diziam que elas não iam sair de lá até que todas elas dessem pelo menos uma facada nele. E lembra que eu falei da pimenta em pó? Então, elas começaram a jogar a pimenta em pó nos ferimentos dele, que ardia muito. Os policiais que estavam ali pra proteger ele foram embora quando eles viram essa multidão de mulheres atacando o Yadev. No meio de todos aqueles golpes, ele gritava pedindo perdão, falando que ele nunca mais faria aquilo novamente, mas não deu outra, gente. Ele tomou pelo menos 70 facadas e mesmo depois que ele morreu, as mulheres continuaram machucando o corpo dele. Depois disso, essa multidão de mulheres voltou pra comunidade e eles começaram a dar uma festa. Tocaram música, tinha comida, eles fizeram uma festa, até que a polícia brotou lá de novo e prendeu 5 dessas mulheres. Novamente, um grupo de pelo menos 300 mulheres e mais 100 homens e crianças foram até o julgamento dessas 5 mulheres que estavam sendo acusadas do assassinato do Yadev. Sim, gente, eles não fizeram nada pro cara, mas estavam prendendo essas mulheres. E então, gente, acontece um dos momentos mais emocionantes desse caso, que durante o julgamento dessas 5 mulheres, eles pediam para que pelo menos elas recebessem o direito de fiança, e nisso todas as mulheres que estavam ali começaram a confessar o crime, falando, ah, não foi só elas, eu matei também. Aí a outra falava, fui eu que matei. Então, de repente, tinha 300 mulheres confessando o crime, e depois de um tempo, todas as mulheres que foram presas foram inocentadas, e pelo menos a vida nessa comunidade passou a ser um pouquinho melhor depois que o Yadev sumiu da face da terra. Megumi e Narumi eram 2 amigas japonesas que desapareceram enquanto faziam um teste de coragem para se provar para os seus colegas. No Japão existe uma tradição que se chama Kimodameshi, e ela dura há gerações. Nessa brincadeira, os jovens vão para lugares abandonados ou perigosos para poder mostrar sua coragem para os seus amigos. Megumi e Narumi eram 2 estudantes que tinham 19 anos. Aqui as pessoas já não estão na escola com 18 anos, mas no Japão é um pouco diferente. Elas moravam em Hime e decidiram fazer o teste de coragem delas em uma cidade próxima. O lugar que elas escolheram era o Tsubono Hotel Spa, na cidade de Uozu. O Tsubono Hotel Spa era um hotel spa, e ali já tinham acontecido algumas coisas inexplicavelmente estranhas, fora que tinha uma história de que o dono do hotel tinha tirado a própria vida lá dentro. Esse spa que tinha dentro do hotel era igual aqueles spas do filme A Viagem de Chihiro. Era 5 de maio de 1996. Às 9 da manhã daquele dia, a Megumi e a Narumi vão em direção ao Uozu, no carro da Megumi, que era um Subaru Vivio.
Às 9h30, as meninas param no Kaiomaru Park pra encontrar uns amigos. Elas são vistas lá. Depois disso, elas seguem viagem. Ai, vontade de espirrar. Ali por volta das 10h30 da noite, algumas pessoas dizem ter visto o carro da Megumi parado num posto de gasolina em Kimchi River, que era um lugar que ficava pertinho ali de Uozu. Às 11 da noite, a Megumi manda uma mensagem de pager pra amiga dela dizendo: chegamos em Uozu. Essa foi a última mensagem enviada por qualquer uma delas. Então, 2 dias depois, sem nenhuma notícia das meninas, a família chama a polícia. Grandes investigações e buscas policiais foram feitas, mas eles não encontravam nada, nem sequer o carro da Megumi. A polícia realmente se esforçou muito nesse caso para encontrar as meninas, tipo, eles procuraram em cada canto. Mas por anos não encontraram nada, nem sangue, nem carro, nem testemunhas, nada. E por elas estarem fazendo Kimodameshi num lugar assombrado, quando elas desapareceram, as pessoas começaram a dizer que elas foram spirited away. Elas foram levadas pelos espíritos. Igual na viagem de Chihiro. Foi só em 2014 que a polícia conseguiu novas pistas. A polícia descobriu 3 testemunhas, 3 pessoas que viram um carro preto afundando naquela região. Mas essas testemunhas só foram encontradas pra dar depoimento e falaram que elas viram em 2020. 3 meninos que tinham mais ou menos a idade da Megumi e da Narumi disseram ter visto 2 meninas dentro de um carro preto num estacionamento do Kaiomaru Park. Então eles foram chegando perto do carro das meninas pra falar com elas quando o carro começa a dar ré do nada, porque deu um problema, e daí cai no mar. Então a polícia começou a perguntar por que eles não pediram ajuda. E eles disseram que não pediram ajuda porque eles ficaram com medo. Porque aquele era um parque movimentado, com certeza tinha algum segurança lá, porque no Japão tem segurança em todo canto. Mas um carro cai no mar com 2 pessoas dentro e eles só fogem. Então, no dia 4 de março daquele ano, eles encontram o Subaru naquele mesmo local, o Subaru vive, o preto das meninas com esqueletos dentro. E sério, eu fiquei incrédula que o carro tava tipo a 8 metros apenas de profundidade na beiradinha do lugar. E ficou lá por mais de 20 anos. Mas uma coisa estranha é, por que o carro tava em Kaiomaru Park? Sendo que elas chegaram lá, tipo, 9h30 da manhã. Sendo que às 11 da noite, a Megumi manda uma mensagem pra amiga dela de pager dizendo que elas chegaram em Uozu. Agora, ó, pirem comigo, tá? Encontraram um post que uma menina fez num blog em 2001, tipo assim, pertíssimo da data do caso. Ela trabalhava numa loja de conveniência na província que tudo aconteceu. Ela disse que ela tava conversando com uma amiga dela sobre o caso na loja, quando um homem na casa dos seus 20 e poucos, 30 anos, começa a chamar ela pra perto. Ele era um pouco assustador, segundo ela. Aí ele tava fumando um cigarro e ele continuou por um tempo, pra dar um ar de mistério. Aí ele falou: você quer ouvir uma história assustadora sobre o caso Tsubono Spa Hotel? Ah, mas se você contar pra alguém eu te mato. Aí ela disse: conta. Então ele falou: as meninas estavam com medo de ir para o Tsubono Spa Hotel sozinhas. Então elas foram até o Kaiomaru Park pra procurar alguém pra ir com elas, pra acompanhá-las. Lá elas encontraram 2 caras que tinham também uns 20 e poucos anos, e eles toparam ir lá com elas. Porém, um deles entrou no lugar do motorista e por algum motivo ele queria levá-las até lá dirigindo. Porém, o homem que tava de passageiro mandou uma mensagem pra outros 3 amigos dizendo pra encontrar eles numa região montanhosa. É pra lá que aquele cara que tava dirigindo pra elas foi. Lá, esses 5 meninos fizeram coisas ruins com elas, você já imaginou o quê? Só que aí elas teriam ameaçado contar pra polícia, então eles tiraram a vida delas. No caso, eles teriam colocado elas dentro de um bueiro. Depois disso, um deles tirou a própria vida e o outro foi internado num hospital psiquiátrico. Sobrando assim o quê? 3 caras, 3 testemunhas. Lembra das testemunhas? Esse cara da loja de conveniência teria sido um desses caras que sobraram. E ele disse pra ela que ele não consegue mais dirigir, porque toda vez que ele dirige, ele vê o carro das meninas seguindo ele. A única coisa que não faria sentido nisso é que ele disse que as meninas foram colocadas num bueiro, sendo que elas foram encontradas dentro do carro no mar. Mas se você fizer um pouquinho de esforço, você pode pensar que, quem sabe, depois elas tenham sido tiradas de lá do bueiro e colocadas no carro pra sumir com as evidências. Mas aí, o que vocês acham? Eu só não tô na coberta hoje porque eu tô na casa da minha amiga, só pra avisar. E se você ainda não tá sabendo, agora o nosso perfil tem uma ação social. Finalmente, nós estamos lutando por uma causa. Com qualquer valor, no Pix, tipo R$2, você pode ajudar a alimentar famílias. Então, em vez de comprar um house, doa. Eu prometo que vai valer a pena. É só clicar no link da bio. Documentários que foram inspirados em casos reais. Versão casos que aconteceram exclusivamente no Brasil. Tá, vamos lá. Preparem os psicológicos e os corações, porque quando vocês saírem desse vídeo, com certeza vocês vão direto assistir. Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Esse documentário tá disponível na Netflix. Ele é recente. Antes de ver ele inteiro, eu fui conferir o trailer pelo YouTube. No YouTube você consegue assistir vídeos do YouTube grátis e sem anúncios. Ele também suporta a reprodução em segundo plano. Baixe grátis no Google Play. Um dos casos mais famosos e comentados do Brasil até hoje, então com certeza você vai amar. O segundo documentário, e esse é pros fortes, é a Boate Kiss, a tragédia em Santa Maria. O incêndio que matou 242 pessoas já foi mostrado em reportagens, livros e agora tem uma série documental de 5 episódios
onde mostra tudo o que aconteceu e principalmente a luta das famílias pela justiça. Esse chega a me arrepiar todinha. O terceiro documentário e último desse vídeo, responsável por fazer eu perder as minhas noites de sono, é O Pacto Brutal, o assassinato da Daniela Pérez. Uma jovem de 22 anos, filha de uma atriz super famosa, da Glória Pérez, foi assassinada pelo colega de cena onde eles atuavam numa novela. A série mostra tudo o que aconteceu desde o início, como se fosse uma linha do tempo, e principalmente o luto da família com a ida repentina da Daniela. Essa série tá disponível no HBO Max. Hoje eu vim contar o caso da Lisa McCabe, a garota de 17 anos que usou psicologia reversa para se livrar do seu sequestrador. Quando a Lisa tinha 14 anos, ela foi morar com a avó e com um companheiro da avó, porque a mãe dela era alcoólatra e vivia na rua. A Lisa começou a ser abusada regularmente pelo companheiro da avó todas as noites, então o espírito de luta que ela tinha dentro dela era o que mantinha ela viva. Então, aos 17 anos, a Lisa começou a trabalhar numa loja de donuts local ali na sua cidade, para conseguir arrecadar um dinheiro para ela e assim conseguir sair da casa da sua avó. Até que no dia 3 de novembro de 1984, a Lisa já estava cansada das agressões do companheiro da avó, então ela decidiu que o suicídio era a melhor opção. Ela estava decidida que quando retornasse do trabalho naquela mesma noite, ela tinha feito até uma carta de suicídio e ela ia cometer o ato. Porém, a Lisa teve um destino totalmente diferente. Era por volta das 2 horas da manhã e ela estava voltando para casa de bicicleta como ela sempre fazia, até que um carro se aproximou da Lisa e o homem saltou para fora do veículo, apontando uma arma para a cabeça da Lisa e fazendo com que ela entrasse dentro do carro. Ele colocou uma venda na Lisa e pouco tempo depois eles chegaram num apartamento. E lá ela foi estuprada diversas vezes. A Lisa sabia que para ela sobreviver, ela precisaria mostrar ao seu sequestrador que ela era um ser humano, que fosse capaz de ter empatia e se relacionar com ele. Ele precisava adquirir confiança na Lisa. A Lisa conversou muito com o sequestrador dela, sobre os pensamentos dele, as motivações, a vida pessoal dele, e ele conseguiu confiar tanto nela para contar essas coisas, que ela conseguiu até certos detalhes tirando disso que ela poderia usar com a polícia caso ela sobrevivesse. E o plano da Lisa deu certo. Ele colocou ela dentro do carro e levou ela até um lugar afastado, deixou ela lá e ela conseguiu sair ilesa. E lógico que ele falou que ela não poderia jamais ir na polícia e muito menos falar quem ele era. Mas a Lisa correu imediatamente para a polícia e deu detalhes incrivelmente bons. Detalhes muito difíceis numa situação dessa você conseguir captar. A Lisa então ajudou basicamente os policiais a encontrarem esse sequestrador. Ela disse que antes dele deixar ela no lugar e ir embora, ele parou num caixa eletrônico. Então a polícia foi lá, baixou todos os dados do caixa eletrônico e apareceu que apenas uma pessoa naquele dia tinha ido até esse caixa eletrônico. E esse homem era o Bob Joy Long. O que deixou todo mundo muito surpreso de cara, porque o Bob era um serial killer muito notório. E na época do sequestro da Lisa McCabe, ele já estava sendo procurado pela polícia por diversos estupros e assassinatos. E graças aos detalhes da Lisa, ela acabou levando a polícia até ele e ele conseguiu ser pego. A Lisa foi a única menina que sobreviveu nas mãos do Bob. A Lisa contou a sua história ao público e se tornou policial. E ela tá decidida a não deixar mais ninguém se machucar na mão dela.